na aula de hoje estarei conversando com vocês exatamente sobre essa possibilidade que surgiu na Lei 14.382 de 2022. Essa lei, ela conseguiu trazer algumas possibilidades para que vocês, advogados, comecem efetivamente a enxergarem outras possibilidades para que vocês ganhem dinheiro. Então, o assunto de hoje, a alteração extrajudicial de nome na prática. Então eu vou estar mostrando para vocês como isso acontece de forma interna no cartório e o que é que vocês, enquanto advogados, enquanto estudantes de direito, enquanto bacharéis, podem fazer para que vocês possam prospectar clientes em relação à alteração de nome. Eu preciso trazer para vocês o que acontecia antes. Então, o que acontecia antes da Lei 14.382 de 2022? Nós tínhamos a certeza absoluta, com a ratificação doutrinária, com a ratificação legislativa, que o nome era imutável, né? E o nome era imutável com raras exceções. Depois, o que é vigente hoje? Vigente hoje é essa reconstrução. Agora, o nosso olhar, ele fica direcionado para a mutabilidade. Então, a mutabilidade, que durante muito tempo era vista como exceção, hoje ela é vista como regra. E tendo isso o quê? Tendo isso como base o juízo de liberdade. E aí é o seguinte, de acordo com um levantamento nacional feito pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, que é a ARPEM Brasil, a pedido da Agência Senado, graças à nova lei, que é nova mesmo, ocorreu pelo menos a solicitação de 5 mil alterações nos últimos 6 meses. Então, pelo menos 5 mil brasileiros recorreram aos cartórios nos últimos 6 meses para que houvesse a mudança de prenome, o que dá um cálculo mais ou menos de 30 alterações por dia, meu povo. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se temos aí pelo menos 30 pessoas por dia solicitando a alteração de prenome, quantos de vocês estão ganhando dinheiro com isso? E quantos de vocês não estão ganhando dinheiro com isso e por que não estão ganhando? Se nós temos, em média, 30 alterações por dia, quer dizer que você está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Só em São Paulo, em 6 meses, foram 1.389 pessoas pedindo isso. Só no Paraná foram 478 pessoas pedindo isso. Só na Bahia foram 336 pessoas pedindo isso. Conseguem visualizar? Então, assim, a tendência é que esse número aumente. De quem é a responsabilidade pelo aumento desses números? De vocês. Porque compete a vocês, exatamente na difusão do conhecimento, mostrar para essas pessoas que existe essa possibilidade e, mais que isso, que vocês poderão auxiliá-las nessa situação. Como é que vai funcionar então, Gabriela, na prática? Cada registro civil de pessoas naturais, ele já vai ter um modelozinho desse pronto. Você pode pedir enquanto solicitante ao próprio cartório, não tem problema nenhum, ou você pode, por exemplo, ao invés de pedir ao próprio cartório, você pode ir lá, pegar, ou você pode solicitar no meio eletrônico, por exemplo, através de e-mail. Então, esse modelo de requerimento, ele é padrão. O que é que vai ter? As especificações em relação àquele cartório e as especificações em relação ao requerente. Então, o nome civil completo, a nacionalidade, a naturalidade, a data e o local de nascimento, o estado civil, a profissão, o RG, o CPF, o endereço completo, o telefone, o endereço eletrônico, a razão do requerimento. O que é que ele está requerendo? Ele está solicitando que seja averbada a alteração de prenome, ele está solicitando que seja incluído o sobrenome de um familiar, ele está solicitando a inclusão ou exclusão de sobrenome de casado, ele está solicitando a alteração de prenome ou sobrenome de recém-nascido e uma justificativa. Essa justificativa, ela não é obrigatória. Ela é opcional. Então a pessoa ela só vai justificar o porquê daquele pedido se ele quiser. Se for no caso de procuração, pela presente autorizo a pessoa abaixo qualificada para apresentar requerimento e dar andamento ao presente processo, que na verdade não seria um processo, seria um procedimento, juntando quando necessário, solicitando informações e alteração nos termos do presente requerimento. Tudo para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. Esse modelinho ele pode variar de acordo com o registro civil de pessoas naturais, tá? Mas regra geral é isso aqui que a gente solicita. A gente só vai precisar que a pessoa ela faça o reconhecimento de firma do requerente para a gente ter certeza que ele pediu, afinal o direito ao nome é um direito personalíssimo. Agora, Gabriela, quais são os documentos que deverão ser apresentados no requerimento? Bem,
O que é que a gente precisa analisar? A Lei 14.382 de 2022, ela não trouxe o rol dos documentos que deverão ser apresentados. Diante da falta de apresentação, nós estamos aplicando por analogia o provimento 73 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil de Pessoas Naturais. Além disso, o que é mais que eu preciso trazer para vocês? O checklist. Pegando exatamente esse checklist que consta lá no provimento 73 do CNJ, esse checklist que eu vou estar apresentando para vocês nesse formato de checklist é um Google Forms, tá? Que ele serve para o procedimento interno do cartório. Então vamos dizer que você encaminhou todos os documentos bonitinho, certinho para o cartório, chegou lá para aquele atendente, o atendente vai fazer esse checklist. Isso é um procedimento interno, para você entender como é que funciona. Então ele vai estar lá colocando o nome do registrado, o novo prenome a ser adotado, as informações certinhas, e ele vai focar exatamente aqui, ó, nos documentos que foram apresentados. Então, de acordo com o provimento 73 do CNJ, quais são esses documentos? Atenção às datas, tá? Certidão de nascimento atualizada, então ela precisa ter pelo menos 90 dias, certo? Certidão de casamento atualizada ou declaração de que aquela pessoa ela é solteira. E lembrando, gente, solteiro não é a pessoa que casa e descasa, é a pessoa que nunca casou, tá? Logo depois, a cópia autenticada do Registro Geral de Identidade, cópia autenticada, tá? A cópia autenticada de identificação civil nacional ou uma declaração de que não possui essa identificação, que é o mais comum, né? A cópia autenticada do passaporte brasileiro ou declaração de que não possui passaporte. Nessas declarações todas que vão ser feitas, é também interessante que a pessoa declare de próprio punho, bonitinho, ou que pegue um modelo do cartório, mas que esteja sempre o reconhecimento de firma, se não for ela que for comparecer ao cartório para poder dar entrada naquele pedido. Se for um terceiro que venha comparecer, tá? Além disso, o CPF, né? A cópia autenticada do título de eleitor, cópia autenticada de identidade social, comprovante de endereço, certidão do distribuidor civil, estadual, federal, distribuidor criminal estadual, federal, certidão de execução criminal federal, certidão dos tabelionatos de protesto do local de residência daquela pessoa, certidão da Justiça Eleitoral do local de residência nos últimos 5 anos daquela pessoa, certidão da Justiça do Trabalho no local de residência dos últimos 5 anos também. Passei demais aqui. Dos últimos 5 anos também, tá? Certidão da Justiça Militar, tá? Lembrando que na Bahia, por exemplo, a certidão ela já sai junto com a criminal, certo? Se for transgênero, masculino, vai ser, nesse caso, dispensável. Então esse aqui é o checklist que você pode optar. Ou você providencia todos esses documentos, até porque boa parte aí você consegue online, para o seu cliente, e você dá entrada nesse pedido e você cobra, obviamente, por esse serviço quando você for apresentar a sua proposta de honorários ali para o seu cliente, ou então você pede, porque eu não faria, pede para poder esse cliente providenciar todos esses documentos e apresentar para que você faça aquela solicitação. Como é que funciona na questão interna do cartório? Fez o requerimento, apresentou certinho ali todos os documentos, naquele checklist interno do cartório tá tudo ok, então nós vamos fazer uma coisa que a gente chama de certidão de ato praticado, explicando isso na questão interna do cartório, tá? Explicando exatamente que aquele ato foi praticado e colocando as informações necessárias da prática daquele ato. Além disso, o que é que eu preciso trazer para vocês? Que quando vocês visualizam essas possibilidades, vocês começam a enxergar efetivamente que o extrajudicial não é o futuro, o extrajudicial ele é o presente, que dá sim para poder ser muito bem remunerado no âmbito extrajudicial. Você não precisa de 50 clientes para isso, você só precisa entender como é que o extrajudicial funciona para que você possa efetivamente ampliar o rol de serviços prestados e, consequentemente, agregar mais valor àqueles clientes, sem precisar aumentar a quantidade de clientes. Beleza?